O dia 12 de outubro vive sempre na lembrança a descoberta da América e o Dia da Criança. A descoberta da América, feita por Cristóvão Colombo, iniciou uma nova época dos destinos das Américas no mundo. O mundo começou a ser civilizado. O mundo começou procurando-se as terras que Colombo havia descoberto a serem cognominadas de novas descobertas americanas. Ali iria se implantar a dinâmica do progresso de raças, de índoles, de momentos históricos e, por que não dizer, pré-históricos também, que a humanidade estaria conhecendo. Foi o dia que Colombo esteve a caminhar pelo litoral americano. Mas, eu diria, numa análise muito ligeira, grosseira, poderíamos dizer até, em termos científicos, mas bem conhecida em termos do conhecimento sociológico do desenvolvimento da humanidade. Porque esse desenvolvimento, ele começa com a criança. A criança é que vai conhecendo as coisas da natureza. É para que serve um vento forte, senão para cobrir, ou então descobrir algo no oceano. É um movimento de uma árvore qualquer. É a correnteza de um rio. É um lar rude, mas que é o pioneiro dos lares da humanidade. São as tocas dos índios, são as suas dependências primárias em que eles começaram a ocupar essa terra. Eles, principalmente, a criança que inocentemente vai desenrolando com a sua conexão com o desenvolvimento científico, embriológico da humanidade. Todos nós sabemos que depois de eras, as ciências se preocuparam em procurar aprimorar os princípios científicos empregados para que haja progresso na face da Terra. E essa mesma criança continua ainda modernizando gradativamente o que nós chamamos de civilização. É as civilizações, é o conhecimento das coisas, do entrelaçamento das raças, das espécies que iriam surgindo gradativamente em torno das florestas, das beiras dos riachos, dos rios, do mar, das florestas. E daí, concretizando-se lugarejos, pequenas residências
famosas históricas e outros monumentos naturais que já surgiam por conta do próprio desenvolvimento da natureza. E isso foi a criança. A criança, na sua maneira de descobrir as coisas, brincando. Brincando com o arco, brincando com a flecha, brincando a saber se defender das agruras da natureza. Chuvas, sol, relâmpagos, trovões, enfim, cataclismas, outros cenários que viriam a aparecer posteriormente a Colombo. Mas o progresso feito pela criança foi um progresso lento, mas correto, porque foi um progresso natural. Tudo está dentro da ordem natural das coisas. E a criança é um desses veículos que fazem com que essa expressão seja bem vivida, para que nós pudéssemos, ainda hoje, estarmos contemplando o passado e vaticinando um futuro próximo dessa nossa humanidade. O Brasil, descoberto também nesta época, não ficou atrás da colaboração do índio Pele Vermelha, mas as nossas tribos bem conhecidas, quando se julga as raças indígenas na nossa antropologia física e cultural. É o índio, o curumim, que, com o alicerce e a base da formação religiosa de nossa terra, a religião cristã se impôs em nossa civilização. Ela se impôs através da orientação da catequese, através de um Aspicueta Navarro, de um Padre Nóbrega, de uma Anchieta e de tantos outros, um Padre Antônio Vieira, e que ainda hoje a ordem jesuítica no Brasil, ela tem fornecido a nossa formação cultural e a nossa formação, por que não dizer, moral, ética, religiosa, está alicerçada, está baseada nos princípios de Jesus Cristo. São as religiões que predominam na nossa civilização. As religiões espiritualistas, as religiões católicas, as religiões protestantes, as religiões espíritas e tantas outras credos que surgem, mas com a cobertura daquele que vive embuçado sobre as grandezas incomensuráveis. A criança está sempre anônima, sem ninguém lembrar-se muito dela, e ela instintivamente, no processo do progresso da natureza humana, ela é o início, ela é que serve de propedêutica a que haja um bom aparecimento de coisas novas, que as civilizações chamam de progresso. Progresso é coisa muito relativa, que o progresso dentro da face da Terra, principalmente nas Américas, ela teve grandes transformações. E hoje a criança é apreciada com mais carinho, com mais dedicação pelos estudiosos, pelos sociólogos principalmente.
a sua colaboração ingente para que essas pessoas que são encaminhadas hoje, tidas como progressistas, tiveram um princípio. E esse princípio foi contactado, coligado, e foram trazidos às idades contemporâneas pelas brincadeiras das crianças, pela sua penetração e interpenetração delas com os adultos, com as coisas da natureza. E isso a gente nota espontaneamente a colaboração da criança. A criança, muitas vezes, ela está fazendo uma coisa lindíssima e não sabe nem o que está fazendo direito. Eu me lembro de uma poesia de um poeta italiano, que quando ele, analisando um pequeno jornaleiro italiano, ele dizia com muita ênfase e com muita simplicidade: mal completara 13 anos a flor dos napolitanos, o formoso Juvenal. Vendia os jornais diários, cansava as perninhas nuas, gritando por essas ruas, Gazeta, Globo, Jornal. Era sua colaboração ingente para que a civilização caminhasse, mas caminhasse numa linha reta. E essa linha reta, repito eu, é dirigida pelo arquiteto do universo, através das descobertas, das transformações, das grandezas incomensuráveis. Olhando a natureza e olhando a criança, nota-se algo bem parecido. A natureza caminha juntos, de mãos dadas, com a criança, porque a criança é o embrião de todo esse desenvolvimento. O desenvolvimento sociológico, o desenvolvimento cultural, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento geográfico, o desenvolvimento físico da Terra. Esse desenvolvimento físico que, com o passar dos tempos, que a criança veio ajeitando, foi nada mais e nada menos do que uma construção para que o porvir das nações chegasse ao ápice, ao ponto que chegou hoje, com um desenvolvimento fora quase do comum. O desenvolvimento das esferas científicas em todas as suas nuances, físicas, químicas, antropológicas, sociológicas, literárias e, por que não dizer também, poética. E assim eu vejo o Dia da Criança, o dia 12 de outubro, que ela não precisa ser tão enaltecida, porque ela, por si mesmo, já é um enaltecimento da própria natureza humana. A criança é nada mais e nada menos do que o embrião das civilizações, o embrião de todos os tempos, o embrião da vida cotidiana, ou da vida cotidiana de todos nós, entes civilizados, que vivemos esse século de glórias e que viveremos séculos posteriores e seremos um povo feliz, porque chegaremos àquilo que o Criador nos fez ser. Seres humanos criados para compor as civilizações da nossa terra. Muito obrigado.